E a notícia que tá rolando aí é que um jogador do Corinthians, uma joia do Corinthians, recebeu ou vai receber oficialmente, ainda não recebeu, mas vai receber, a proposta ela tá feita, e ele vai receber uma proposta aí de 35 milhões por um time aí da Europa, 35 milhões de euros, que corresponde a mais de 200 milhões de reais, esse valor que será direcionado apenas a metade ao time do Corinthians. Lembrando também que amanhã tem Corinthians e Novo Horizontino, jogo válido pela Copa do Brasil, jogo de volta. O Corinthians ganhou o primeiro de 1-0 lá em Novo Horizonte e agora a gente decide em casa, um empate leva o Corinthians à classificação. Então fica comigo aí até o final desse vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sino e deixa também seu comentário e seu palpite para o jogo de amanhã. A informação que eu tenho, eu tô falando de outro passarinho, um passarinho amigo meu, me contou que o Yuri chegou a proposta para ele, vai chegar a proposta já existe, e é de um time que o Matheus Cunha praticamente, o United... esquerda o Matheus Cunha lá. O United tá vendendo, o United tá comprando ele, né? O Manchester United tá comprando o Matheus Cunha e o cara para ser vendido é o Yuri Alberto. É o Yuri Alberto. Que vai jogar no lugar do Matheus Cunha como segundo atacante. É o Norte e não sei o quê. É isso aí mesmo. Não, é o Wolverhampton. 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 É isso aí. É o Wolverhampton. Essa miséria mesmo. É o Wolverhampton. É o Wolverhampton. Se você vê com W, você não fala o nome do desgraçado. Mas você bota o V. Wolverhampton. Wolverhampton. Você fala rápido. Você fala rápido. Wolverhampton. Wolverhampton, você não precisa pronunciar todas as vogais, todas as consoantes. Wolverhampton. Não sei nem que gota é isso, vogal e consoante. Então, o Yuri Alberto vai receber o Corinthians, vai chegar uma proposta para ele em relação a uma casa de 30 milhões de euros. É, porque ele foi vendido, acho que 64. Isso, por 30 milhões de euros, é aí o Augusto que vai saber. E isso a gente ficou sabendo, eu e o Souza já estava sabendo, o Souza deu. E aí o Matheus Cunha vai para o Manchester United, que joga amanhã aqui na Band, contra o Tottenham, final da Copa da UEFA. E é quase certeiro isso. É quase certeiro a ida do Yuri Alberto pro Wolverhampton. Quando ele veio pro Corinthians, teve aquele negócio que o Corinthians enfiou lá 5 jogadores na transação, foram Duqueiroz, ninguém sabe quanto, o Mantuan ficou. E onde? Qual era o nome do goleiro lá? Ivan. Enfim. Que era da Ponte. Aí o tal do Pedrinho, o moleque, ainda foi colocado também no negócio, lembra? O segundo Pedrinho. Aí depois ele foi. Ô, craque, só um negócio que eu acho estranho. Só não vendeu o estádio do Willian porque não era dele. Se dela, ele vendia o estádio. Só não deu o Parque São Jorge. Só não deu o estacionamento, e por sinal vai ter novidade aí no estacionamento do Corinthians. Vai ter uma novidade importante para vocês todos aí. Que por sinal a Adidas pode fechar a qualquer momento aí em relação ao novo patrocinador do Corinthians. Diga-se de passagem, Quesada. Mas vai ser um negócio que o corintiano tem que entender que não vai dar tanto dinheiro pro Corinthians, né? Porque o Corinthians só tem 50%. O Marquese pega 15 milhões de euros. Então, mas o André Cury, quando esteve aqui naquele domingo... é verdade, ele ficou junto com a gente. Nós entrevistamos... Mas 50% não é do Corinthians? Então, 50% do Corinthians, os outros 50% não são do Corinthians. Não, é. Mas, por exemplo, se vender por 30 milhões, que é um baita de um valor, o Corinthians só fica com 15. 15 milhões dá 90 milhões pro time que tá quebrado, que tá... Não, isso sim, não, perfeito, perfeito, Mas assim, você não consegue... E não dá pra ficar muito tempo mais com o Yuri Alberto na vida do que ele tá fazendo. Concordo, mas você vende o Yuri pra contratar alguém, Neto? Não, eu vendo o Yuri e tento contratar o Verratti, do Vasco. Quanto custa o Verratti? Não custa 15 milhões de euros. 5 milhões de Aí ok. É isso. Ainda guarda uma grana. Eu sei que o Verratti acho que não pode jogar porque ele já fez os 7 jogos, mas eu já penso pro ano que vem. Sim. Em relação ao Verratti, aí o problema é do Corinthians, não é problema meu. Dá para entender que dificilmente, porque o Manchester United quer realmente o Matheus Cunha. Sim. E aí, a bola da vez é o Yuri Alberto pro Wolverhampton. Para você, em relação ao Yuri Alberto, vai fazer muita falta? Não, vai fazer falta. Ele é o homem-gol do Corinthians hoje, né? As jogadas terminam sempre no Yuri. E é bonito, né? As jogadas terminam no Yuri e ele faz gol de direita, de esquerda. Parou de quebrar a bola como quebrava. Faz tempo que ele parou, viu? No comecinho do Paulista ele voltou na... mas o cara que mais fez gol em clássico é o Yuri Alberto. Mas tá jogando bem, é verdade. Então, e ele quer isso também, né? Sempre deixou claro que ele quer jogar na Inglaterra, ele quer ir embora, e agora vai aparecer oportunidade. Vai ficar bom pra ele, bom pro Corinthians, só que o Corinthians vai perder esse cara que é o homem-gol hoje, e pra achar tá difícil, hein? É muito difícil. Pra achar tá difícil. Dá pra entender na hora que o Garro voltar, independentemente da saída do Yuri Alberto, que eu acho que ele vai sair, porque é muita grana, o Corinthians
dificilmente... Desculpa. Por favor, Veloso. Pedro Raul, você não gosta dele, mas tá fazendo gol lá. Não tenho nada contra o Pedro Raul. Tá fazendo gol lá. Eu não gosto dele como jogador. Como jogador, exato. É isso que eu tô falando. Mas ele tá fazendo golzinho lá no Ceará. No Ceará o esquema é feito pra ele, né? É, então. No Corinthians talvez não seja assim, de repente, quem sabe ele volta. Pode ser. Qual a ideia? A volta do Garra, a volta do Memphis, a volta do Yuri, o time com o Carrilho, que joga muita bola. Joga muita bola esse Carrilho é brincadeira. Né? A ideia dos 3 zagueiros, Félix Torres, André Ramalho e também o Kaká, velho. Kaká é duro, hein? O Dorival, ele ganhou espaço pra caramba, né? Falei que o Corinthians precisava de um zagueiro rápido. Não achei que ia ser o Kaká, mas esperava que ele ganhasse mais chances, porque o Corinthians estava sofrendo muito, né? Quando pegava jogadores rápidos na frente, estava sofrendo bastante. Mas com relação a... Você sabe, né, senhor? Mas falando com relação à volta do Garro, é um jogador que ano passado fez total diferença. Foi o cara que deu mais assistência no Campeonato Brasileiro e talvez no ano. Eu acho que um ajudou o outro, sabia? O Memphis ajudou o Yuri e o Garro ajudou o Memphis. O trio se entendeu. Os 3 juntos no Corinthians. Os 3 juntos no Corinthians. É Kid, velho. É Kid. Ano passado, a gente falou aqui que o Corinthians foi o melhor time que terminou o ano jogando o melhor futebol. O Campeonato Paulista perdeu um jogo pro São Paulo, de 3-1. Então são jogadores que vão trazer qualidade. Ganhou o título do Palmeiras no Allianz Parque e depois empatou na Neoquímica Arena. E essa foi a grande verdade, e o Memphis foi o grande jogador. E que, por sinal, o Memphis é craque, irmão. Craque, deixa eu só dar uma informaçãozinha rapidinho. Agora também virou o Léo Dias, virou... Não, a informação qual que é? Quem que é o chifrudo daqui? Não, o valor... Não, você sabe. O valor do Wolverhampton. 35 milhões de euros. Aí, ó, 35 milhões de euros, dá 12 milhões e 500 pro Corinthians, 12 milhões e meio vai dar 17,5. 17,5. E foi o Vitor Pereira que pediu ele. Então é o seguinte, ó, vamos bater nessa tecla de novo aqui. Vamos colocar o Yuri Alberto. O Yuri Alberto indo agora pro Wolverhampton, e é verdade isso, porque eu não mostro agora aqui, mas eu mostro meu celular aí. A ideia do Manchester United, que joga amanhã, contra o Tottenham, final da UEFA, amanhã, às 15h45, começa com o Theo José, que é o Matheus Cunha, que é o camisa 10, não é, mas nem o centroavante. E aí vem, realmente, por 35 milhões de euros, o Yuri Alberto indo pro Wolverhampton, agora fechando a janela, e é um pedido do Vitor Pereira, que tá arrebentando lá, Veloso. Aí tá fechado, né? 35 milhões. O Corinthians estava falando na outra janela de 20 a 25 milhões, né? Se chegar uma proposta de 35, acho que o Corinthians não vai segurar, vai ficar com 17,5 de euros, né? E o Yuri vai estar feliz também. Mais de 100 milhões, velho. Realizando o sonho dele. O Corinthians pagou 100 por ele, por 50%, né? Muita coisa, né? Vai conseguir recuperar. Mas o cara ajudou o Corinthians. Não, tecnicamente ele foi essencial. Tecnicamente ele ajudou muito o Corinthians. Porque acho que é difícil o Yuri Alberto permanecer na equipe do Corinthians, com o Vitor Pereira querendo. Ele querendo. E uma proposta de 17 milhões e meio de euros, que é os 50% do empresário e dele. Não sei como que é isso aí. Do Corinthians... Então, os caras têm que repassar os outros 50%. Não, do Corinthians é 50%. Então tem que eu não sei se o Corinthians vai vender por isso, mas eu acho que é quase impossível isso não acontecer. Souzinha... O treinador quer, a proposta tem, e o sonho do jogador... E ninguém deu isso em lugar nenhum, viu? Como é que segura? Foi aqui a Band, os donos da bola, foi nós aqui que falamos isso, e daqui a pouco, aí vem o Nicola, informação. Aí vem o salário do cara, quanto ganha. Não dá moral pra nós. Não. Aí vem o GE, aí da Rede Globo, né? Aí vem o UOL. E vocês podem falar o que vocês quiserem. Tá tudo bem. Termina, Souza, as informações que você teve e eu. Então, meu amigo aqui acabou de falar que é 35, que o Vitor que pediu. Então, tem o sonho do atleta. O atleta já não saiu ano passado, né? E a proposta falava que era bem inferior. Era 25, era entre 20 e 25. É um jogador, outro time está vendendo um jogador, acho que o Matheus Cunha lá, 60 milhões ou 70 milhões de euros. É muito louco. É isso, muito dinheiro. O nosso dinheiro é muito pobre, 65, né? 65, a nossa negociação é muito pobre, a não ser do Palmeiras. Então ele está investindo aquilo que ele está vendendo, 30 milhões, 35 milhões ainda no Yuri, que é um jogador jovem, e está fazendo muito gol. E assim, o estilo de jogo do Yuri é um estilo para aquilo que o Veloso falou. Lá na Europa, se o Matheus Cunha faz sucesso lá, se o Matheus Cunha vai para o Manchester United, o Yuri Alberto, meu irmão,
desculpa, vai pro Manchester City. Qual a ideia de uma venda do Yuri Alberto nessa situação? Até porque quem fez a negociação do Yuri Alberto foi o Duílio, não foi? Com todos aqueles jogadores que foram embora e com 50% só. O Duílio. E aí, Quesada? Tirando a parte técnica que eu considero que o Yuri entregou... Bota exclusivo aquilo lá. Sabe por que é exclusivo péssimo lá, Cascão? negócio. Porque é o predisco da Atena. Vai, Quesada. Tirando a parte técnica que ele entregou... o Corinthians é uma zona, né? Essa é a verdade, né? O Corinthians é um... Nem vou falar o que eu acho. Eu e você já fomos várias Se é o zonas, Palmeiras... Não. A gente sempre foi organizadinho, velho. Se é o Palmeiras... Não, agora sempre foi organizadinho, tinha que pagar sério, tudo. Falando sério, essa é a diferença, a gente brinca aqui, mas a diferença do Palmeiras, que é um clube sério, para o Corinthians, que é comandado por um monte de cara que passou lá e transformou isso numa bagunça absurda. É pouco dinheiro. Se é o Palmeiras... É 400 milhões. Só a parte do Palmeiras eram uns 30 milhões, 35 milhões. Não Agora, tenho dúvida disso. O Corinthians está com o Pires na mão e aí tem que vender por qualquer valor. Então, tchau, é isso daí. Mas é o quê? É isso. Mas você tem total razão sobre isso. Você tinha que ter 100% do Yuri Alberto. Isso. Não 50%. Agora tem que cobrar o que você falou. Quem fez o negócio lá atrás. Quem fez o negócio lá atrás? Quantos foram? Por quantos foram? Não é muito louco? Muito foram louco. 5 jogadores, né? Então Nossa. quer dizer que o Yuri mais os 5 jogadores... Por 50% Que só. isso, cara? E você pagou 100 milhões. Que isso? Você tá de brincadeira. Tá louco. Então, eu acho que dificilmente o Yuri Alberto permanece na equipe do Corinthians. Ele que tá fazendo vários gols, artilheiro da Neoquímica Arena. 45 gols, não é? Mas 45 gols, 44, não é? Artilheiro do século do Corinthians com 69, 44 gols. Um a mais que o Romero. É que aquele por outro foi sinal, anulado. um a mais porque o Romero foi parceiro, hein? Teve um gol anulado também. Teve o gol anulado agora aí, Final que ele poderia ter feito 45 gols, 69. Né? A verdade, são vários anulados também em relação ao Roberto. Você faria o negócio, Veloso? Faria. Eu também. Eu acho que é uma proposta boa. Eu acho que é uma proposta boa para ele. Uma proposta boa até pela situação do clube. E aproveitar o momento dele também. O Corinthians tem que vender, aproveitar o momento dele. Ele já falou o que ele quer. E quando o jogador quer, a gente sabe que ele vai pressionar para sair também. É uma proposta boa. Para mim também, eu faria o negócio, até pelo momento do Corinthians, não só do Corinthians, né? Eu levaria ele junto ao Gemado, fala a verdade. Para ele não voltar. O aeroporto, para ele não voltar. Ele não voltar. Mas tô falando porque o Corinthians precisa desse dinheiro. É exatamente por isso, entendeu? É um clube que financeiramente precisa se organizar. É muito louco. Sabe quanto dá os 50%? Eu gosto de fazer conta, assim. Sou o cara... dá 5 folhas de salário. Muito pouco, né? Se você pensar nisso, né? Não é muito louco? Falando... São 20, 25 milhões de folha de salário. Dá 5 folhas de salário mensal, 50% do Yuri. É muito pouco, né? É pouco, mas assim... Mas se você pensar assim, é pouco demais, não é? É pouco. Pouquíssimo. Vou te dar um exemplo. E não quero comparar jogador com outro, viu? Você pode falar o que você quiser. Depois que bem claro que você operou o pintinho amarelinho, você tem todo o direito de falar o que quiser, porque você não quer ser mais papai. Até pra a galera em casa... Faz tempo que você não usava o pintinho amarelinho? Fazia um tempinho. Mas já que eu operei agora... Sempre, não é mente, né? Não. Então, pra galera não querer tirar de contexto o negócio, não querendo comparar um jogador com o outro... O que é contexto? Você fala umas palavras que eu não sei. Você sabe, sim, não sei. Aí eu quero entender o que é contexto. O que é? Pô, Veloso. É sobre algo que você está falando, um contexto. Mudar a história. É um texto, né? Não. Tá fazendo um texto. Isso, pra galera não mudar o que está sendo falado aqui, por mim, entendeu? Cortar uma parte e tentar mudar. Fala sem texto, vai. Sem texto. É mais nós. É mais nós. Corinthians. É mais nós somos burro. Fala sem texto, não com contexto. Fala sem texto. Sem texto. Vamos lá. Fala a verdade. O clube, quando se organiza e vai vender um jogador. O Hendrick, quando ele sai do Palmeiras, é mais jovem. O momento era melhor do Hendrick, mas em relação a gol e tempo de... mais gols quem tem é o Yuri. Mas você pega um clube organizado e um clube que está tentando se organizar... Tá bom, sem texto já deu. Quesada, não tem como ficar, né? Não. Ou você pensa diferente. Não. O que você falou, você está 100% certo. Eu tô dando uma olhada aqui quanto tá o euro hoje, né? O euro hoje, Neto... 6,39. 6,38, 6,39. Como que eu sabia que o euro tá 6,39? Acho que você comprou... 111 milhões e 650 mil. Porque você tá ligado no mercado financeiro. Não, porque a minha filha estuda, eu pago conta da minha filha em euro. Lógico, Apartamento, faculdade, comida. E graças a Deus não tem motel lá, porque se tivesse motel, tava
Pagando também. Você e o Souza falaram em 35 milhões de euros, né? Isso em real hoje daria 223 milhões de reais. Metade, portanto, 110. 111 para o Corinthians. 111,650. É dinheiro. E se vender o Bidon, o Corinthians pode chegar a fazer 200 milhões de reais, ou talvez até um pouco mais, e vai fazer nessa isso. janela. É assim, a informação em relação ao Wolverhampton, 35 milhões de euros. Abrindo a janela, acho que é julho, né? Tem um agora do Mundial em junho. Mundial em junho. Depois de julho abre a Sei janela. não, se não vai ser agora. Verão. Aí não tem, aí é pênalti sem goleiro pro Alberto ir embora. São 117 milhões de euros, 111 milhões de reais por 50%, que pra mim é pouco, falar a verdade. É pouco. Eu estava falando que eu ia falar sobre a conta que Por eu favor. fiz. É o seguinte, como o Corinthians está com essa dificuldade financeira tão grande, se a gente for olhar, e a gente sabe que o Corinthians paga em torno de 300 milhões de juros por ano, é 30% só dos juros que o Corinthians vai pagar para abrir mão Sabe do que tem uma artilheiro. coisa? Só que tem uma coisa aí, tanto aqueles outros presidentes que saíram, e não vai, quem pagou juros dos caras? A gente precisa saber. O Augusto tem que falar, o Duílio, o Andrés, vocês todos. Olha, eu paguei os juros na administração. Tem que pagar. Né? Tem que pagar. Tem que pagar. Não tem jeito. Aí você tem um estádio que a torcida arrecadou 48 milhões, se eu não estiver errado. São 6%. Aí vem uma trombada do Ramiro, é 42 milhões. Aí você paga juros do estádio que não é seu. Ramiro, que tinha vindo do Grêmio. De graça. Que é jogador de quem? De graça. De graça. Eu não sei de quem é o Ramiro. Bertolucci. De graça. Então, vamos lá. Agora a pergunta que fica no ar é: você, corintiano, venderia o Yuri Alberto nessa próxima janela de transferência? Você acha que é o momento? Você acha que vale a pena esse valor? Ou você acha que é melhor esperar um pouco mais? Você acha que ele deve continuar ali ajudando o Corinthians no ataque? Ou é melhor pegar parte desse valor, que seria aí mais ou menos 100 milhões de reais, e investir em um outro jogador para a posição de Yuri Alberto? Deixa nos comentários aí a sua opinião, ela é sempre bem-vinda, e deixa também o seu palpite para o jogo de amanhã, Corinthians e Novo Horizontino, na Neoquímica Arena. Inclusive, vamos estar lá, como sempre, vamos estar lá na Neoquímica Arena, apoiando e incentivando o Coringão e fazendo o pré-jogo e o pós-jogo direto da Arena. Por isso, eu sempre digo, se inscreve aí no canal, ativa o sino, assim você recebe a informação aqui de primeira mão aí no seu dispositivo. O Memphis, eu acredito que não volte amanhã ainda, eu acredito que ele realmente vai voltar somente no dia 1º, juntamente ali com o Rodrigo Garro, que é uma boa notícia para o corintiano. A gente não vê aí a hora de Rodrigo Garro voltar aos gramados e voltar ali compor o elenco do Corinthians, e a gente espera que realmente isso aconteça no dia 1º de junho contra o time do Vitória. Bom, eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu venho de volta pro canal. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!